Olá, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, como que vocês estão? Saúde, em primeiro lugar, saúde, né? Como vocês estão? Tomaram a vacina já, a quarta dose? Hoje já. Tá bom, isso é importante. Que bom, fico feliz. E saúde, tá tudo bem. Vocês estão preparados para assistir o jogo do Brasil hoje? Tô sabendo, né? Sim, Então tá bom. Tudo bem, Jonas? Bom dia, viu? tudo certinho, senhor. Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com você, Jonas. É a sua companheira, né? É minha mãe. Sua mãe, jovem? Olha só que Pois legal. é, Ah, então eu fui demorar para ter filho, eu queria ter filho jovem também, porque ó, parece amigos, dois irmãos, né? pois é. Que gostoso, que legal. Contem comigo, viu? Mais que um professor, vocês ganharam um amigo aqui para ajudar vocês com muito conhecimento e muito respeito, tá? Ai, que bacana, a gente tá precisando mesmo, viu? Conta comigo sim. Eu não gosto só dessa relação fria, né? Não, eu quero amizade para a vida toda. Ah, é um problema de direito civil, direito imobiliário. Deixa eu falar com o professor Júlio. É isso que eu quero. Para mim é muito importante isso, né? Energia chama energia boa. Sim. Então, doutor, meu problema é um lote que eu adquiri em 2006, tem 16 anos. Nossa, é 2006, E bastante tempo, 16 anos. isso. Então, desde então, eu adquiri sem ter conhecimento, não entendia muito, né, nada. E acabei comprando, né? Comprei em parcelas, dei entrada. E ao decorrer desses anos, acabei descobrindo com 7 anos após que esse loteamento onde eu adquiri esse lote, que é meio terreno, é irregular. Não existe, né, E me fala uma o coisa, loteamento. como que foi comprado esse loteamento? Foi um contrato de gaveta? Foi uma escritura pública? Como que foi? Foi um contrato de gaveta entre eu e o vendedor. Tá. Contrato de gaveta no Brasil, por mais que o artigo 108 do Código Civil obrigue, né, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Mas no Brasil a gente faz todo dia, faz toda hora, não adianta fugir disso. Me fala uma coisa, hoje nesse lote o que você fez? Você fez sua casa? Então, assim que eu adquiri, eu já com 4 meses já tinha erguido 3 cômodos e um banheiro, né? Já vim Ah, tá. morar dentro Que legal, isso do é bom, local. isso é bom. Hoje a água está no seu nome, a energia. Sim, a água, a energia, tudo no meu nome. O IPTU tem inscrição de IPTU? É imóvel urbano, né? Então, já tem um problema no IPTU que quando eu adquiri, eu não sabia que o IPTU vinha constando um lote de 10 de frente e 25 de fundo, sendo que o meu é só meio, que consta 5 por 25, né? Exato, 125 metros. Aí só que até 2018 esse IPTU vem no nome da pessoa que me vendeu, que é o loteador, e o meu nome na frente. Eu Entendi. tenho até processo no fórum cobrando essa dívida total de mim, né? Sendo que é para dividir com o vizinho, que até então eu não sabia dessa informação antes. E fora isso, também você deve ter várias correspondências no seu nome, né? Com o endereço da casa, da propriedade, né? Sim, Você costuma comprar umas coisas na internet? sim, bastante. Não gasta muito na internet não, hein? Mas passa o cartão lá no Mercado Livre, né? Não tem jeito, todo mundo compra, na Amazon, né? Sim, Com tudo isso que você está me falando, você tem provas da posse, e uma posse desde 2006. Para fazer uso sim, capião, nós temos que ter três pressupostos materiais ou pessoais. Posse, você tem muito tempo de posse. Daria aí, desde 2006, nós estamos falando aí de mais de 16 anos de posse. Posse maravilhosa. Além da posse, tem que ter o animus domini, que é a alma de dono, a alma de dona. Você tem animus domini, né, que é a alma de dono. E essa posse é mais pacífica, porque ninguém processou você, falou que você tinha que sair daí, entrou com uma ação, nada disso, né? então, ninguém entrou contra mim, mas E nem vai só entrar. que existe até então eu descobri agora nesse ano que tá andando um processo fazendo a regularização fundiária e eu pesquisei, né? E existe esse processo em andamento. Aí o que acontece? Que o meu medo maior tem desde então. Eu não sei, tipo assim, eu já fui atrás para saber sobre essa regularização, só que eles me passam informação que eu não fico entendendo se realmente existe, se está acontecendo, se vai sair, como vai sair, né? E o meu medo também maior, porque quando eu descobri que estava irregular,
eu deixei de pagar o restante das parcelas. E como eu cheguei aí no escritório, que essa pessoa que me vendeu é um advogado, eu cheguei no escritório dele falando para ele me devolver o valor que eu tinha pago e o valor que eu tinha construído, né? Entendi. Aí ele acabou, nós discutimos, nós não tem uma conversa, sabe? E acabou me vendendo. E aí desde então eu parei de Na época você até quis desistir do negócio, né? Quando caiu a ficha, falou, opa, né? Sim, eu quis desistir, só que ele falou que não ia me devolver nada, que se ele quisesse ele me vendia o meu barraco com valor lá, que me passava o dinheiro depois. Então ele foi muito arrogante. Me ofendeu bastante, acabei virando as costas e saí do local. Aí desde então nós tivemos até assunto, porque ele acabou me chamando para cobrar os IPTUs que estava até então no nome dele, no meu, e estava cobrando essa dívida, porque até então eu não paguei, né? Por motivo que o terreno vinha cobrando não só meu, como do vizinho que alegava que tinha pago esse IPTU para ele. Entendi. Então, muita confusão no IPTU também. Nós temos um meio, né? Quando a gente não quer mais, a gente se sente enganado, tem algum motivo, nós podemos fazer uma ação, chama ação de rescisão de contrato, e pedir a devolução dos valores pagos. Só que nós temos um problema, porque esse negócio ele ocorreu há muito tempo, né? E recentemente, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo de prescrição para a pretensão da rescisão contratual é do artigo 205 do Código Civil. Ou seja, a pretensão de rescisão contratual não se encontra no rol do 206. E o que quer dizer isso, né? Nós temos uma prescrição de 10 anos. Então, a prescrição para a ação de rescisão de contrato ela é limitada ao prazo de 10 anos quando a lei não houver fixado o prazo, ficou 10 anos. Então, hoje não dá mais para você fazer rescisão. Se você fizer, você caiu na prescrição. Então, o que você pode fazer? Eu imagino que nem você queira mais a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, você gastou muito, né, para fazer, e a gente gasta muito mesmo. A boa saída que você teria... Olha lá. A boa saída que você teria é o quê? É a ação de uso capião. Como você tem mais 16 anos de posse, você poderia trabalhar com o uso capião de 36 espécies, você poderia trabalhar com o uso capião extraordinário, do 1238 do Código Civil. Você tem os 3 requisitos, 3 pressupostos uso capião, posse, mas pacífica animus doni. Dentro desse uso capião, você poderia usar até uma súmula de defesa, que é a súmula 237 do Supremo. Se você precisar usar o uso capião com matéria de defesa, você consegue se blindar, tentar criar um guarda-chuva, um escudo protetor, entendeu? Uhum. Que nem essa ação aí de uso capião não vai... Essa ação que está ocorrendo sobre a regularização não vai interferir, assim, as duas? Não, porque mesmo que você tenha um procedimento, vamos dizer assim, um procedimento administrativo de regularização ou extrajudicial, você não fica proibida de fazer uma ação de uso capião. Você vai usar o uso capião para regularizar o imóvel, porque você tem uma posse maravilhosa. Mas você vai usar o uso capião para se blindar do que possa vir. Então você está usando o uso capião como um escudo protetor. Se você conseguir regularizar nesse tempo até que a ação seja julgada, já foi uma ação demorada, hoje não é, você vai dar baixa na ação de uso capião, você vai pedir a desistência. Se a regularização administrativa ou extrajudicial não der certo, você já tem o uso capião em andamento para gerar os frutos, né, da regularização, entendeu? Ah, sim. E que nem não que eu não queira pagar, né, que eu devo. Até ontem eu estava lendo os papéis, que eu tenho vários papéis desde então, né. E eu tinha pegado, que eu fiz, quando eu descobri a regularização, eu fui no cartório, né, retirei a matrícula lá que consta como uma chácara. Aí na época eu consultei um advogado, que nem na minha cidade era, em São João, no Boa Vista. Aí ele ficou indignado com a situação, né, por ser um profissional também do ramo dele ter cometido. E falou pra mim que não tinha como ele entrar com um processo pra mim, porque caberia o Ministério Público estar resolvendo, por causa de não ser só o problema só meu, que é de várias pessoas que moram no local aqui, né? Entendi. Aí foi então eu abri um inquérito no Ministério Público, no dia 13 de março de 2013. Você chegou a fazer isso, abriu um inquérito? Dessa inquérito que eu abri, que foi investigar, que eles descobriram a regularização, que aí depois veio o processo contra ele, né? Entendi.
Quando alguém nos engana, né, no caso você foi induzido a erro, tem a questão criminal, né, a denúncia a crime, posso fazer um boletim de ocorrência irrepresentado, né, de 6 meses, mas no seu caso, falando da parte civil, como você já construiu, já tem a posse desse imóvel de 16 anos, eu faria de tudo para não perder. E para não perder e tentar regularizar da forma devida, eu faria uso campeão. Tem 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Né? Você está muitos anos na posse. Poderia tentar o procedimento extrajudicial, mas como existem questões de iminência de litígio, eu partiria para o uso campeão judicial, porque eu teria ele distribuído e de certa forma teria o protocolo dessa ação e teria também aí o uso da súmula 237 do Supremo para me defender do que possa aparecer, da surpresa que possa aparecer, entendeu? Sim, que eu tenho meu medo maior por causa de nós não ter mais esse diálogo entre eu e ele, o vendedor. Se vier cobrar, porque no contrato existe lá multa, só que ontem eu estava lendo também esse processo que lá foi barrado ele vender, prometer, reservar lotes e até cobrar parcela enquanto ele não resolveu a situação, né? Quando for resolvida a regularização. Só que eu sei que, né, a gente mora numa cidade pequena, que onde às vezes a justiça não é tão favorável a partes, né? Eu tenho medo dele vir, tipo assim, vir cobrar uma dívida que for ver, até meu imóvel não paga a dívida dele. Eu fico sem a mão, assim, sem uma pessoa para me defender. É que o negócio também ocorreu faz muito tempo, né? Então, se ele quiser cobrar a dívida, ele também tem uma situação difícil aí, porque a dívida também prescreve, né? A dívida, em regra, tem prescrições diferentes, mas em regra, não a dívida de relação de consumo, que é de 5 anos, mas a dívida, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não fixa um prazo, né, menor. Então, já prescreveu. Então, ele também, para te cobrar, fica difícil, porque caiu na prescrição, ele também não tem meios, armas, né? A não ser que você assinar uma confissão de dívida, alguma coisa, e comece a contar um novo prazo, entendeu? Ah, sim. Mas, diante disso, eu faria o quê? Eu faria, sim, a ação de uso campeão, porque é uma forma de você regularizar e conseguir se defender, né? Se algo acontecer, se algo aparecer. Ah, sim. Oi, Jonas. O Jonas está falando aqui. Oi, Jonas. Oi. Deixa eu só fazer uma observação, que aí eu não sei se é válida, mas para tentar ajudar aqui. Claro. Um pouco mais do processo. Hoje, o advogado, né, que fez a venda, ele está então entrando com essa legalização, né, do loteamento, tudo, né? Então a gente percebe que antes algumas informações elas estão sendo atualizadas, né? Inclusive hoje já consta esse loteamento no nome dele, coisa que antes não, né, mãe? E com isso, né, eu acho que fica esse receio dele conseguir realmente legalizar e a dívida começar, ele poder, né, começar a cobrar a dívida a partir dessa legalização, sabe? Como se ele estivesse vendendo isso de modo mais recente. Isso pode ocorrer? Acredito que não, né? Na verdade, nós temos um prazo para cobrar a dívida, né? Tem prescrição. Esse negócio já foi feito há muitos anos atrás, então caiu na prescrição. Mas o problema, o que eu vejo aí, que quem é proprietário pode fazer uma ação de extinção de condomínio, uma ação de arbitramento de aluguel para forçar a pagar o aluguel. Então, o problema seria o quê? A consequência da falta do registro. Por isso tem que fazer os campeão com urgência, entendeu? A dívida em si, a parte contrária, ela também está numa situação ruim, o chamado limbo, buraco. Por quê? Nós temos prescrições. Para cobrar uma dívida, um banco, ele tem, como é relação de consumo, ele tem 5 anos para cobrar. Relação de consumo, 5 anos. Outras dívidas são 10, né, em regra. Né? Tem outros prazos prescricionais no artigo 205 e 206 do Código Civil. Mas aí não é caso de banco, então não é 5. Mas é um caso de uma dívida que tem a ver entre particulares. Então 10 anos. Mas já foi, já passou. Então, quando chegar uma intimação, se chegasse uma intimação para vocês, uma citação de um juiz, né, de um processo, vocês têm o direito de se defender. A contestação. E o que vocês vão fazer nessa defesa, nessa contestação? Se for uma ação de cobrança, vocês vão alegar a prescrição. Se for uma ação de execução, vocês vão alegar também a prescrição no embargo da execução. E se for uma ação monitória, vocês vão alegar... a monitória é complicado porque a monitória já não dá para trabalhar com essa prescrição, porque o título já é prescrito. E aí eu peço o reconhecimento dessa dívida, né, desse título que já está prescrito. Então, seriam outras teses a serem utilizadas.
Hoje, o que vocês têm que fazer? O perigo aí aparece porque o imóvel não está regularizado. Então, corre atrás disso, regulariza, não interessa quem vai fazer. Mas tem que fazer uso capião. Eu faria o quê? O uso capião judicial extraordinário do artigo 1238 do Código Civil, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e usaria a súmula 237 do Supremo para usar esse uso capião em matéria de defesa. Por quê? Vocês usariam uma ação para regularizar o imóvel, para passar para o nome da tua mãe, e se algo acontecer, se uma bomba relógio aparecer, uma extinção de condomínio, uma ação de arbitramento de aluguel, vocês usariam o uso capião para se defender, entendeu? Bacana, entendido. E o custo é baixo, né? Quando a gente fala de uso capião, é uma ação que você gasta muito pouco para o que ela entrega. Uso capião, vocês vão gastar, olha só como o valor é baixo. Vocês vão gastar taxa judiciária, 1% no valor venal. Alguns estados chegam até 4%. Além da taxa judiciária, citações. Alguns estados a citação é via correio custa R$10,20, outros R$16. Citação é de quem consta na matrícula como proprietário e os confinantes, os vizinhos. E o juiz normalmente vai nomear um perito para fazer uma perícia topográfica. Também o valor é baixo, dá até para parcelar. O custo realmente é muito baixo. Quando você consegue a justiça gratuita, nem taxa judiciária nem citação você paga. Olha que legal. Sim. Então eu faria assim, viu, gente? Faria uso capião. É importante para vocês regularizarem e importante também para vocês conseguirem, de certa forma, se defenderem se algo acontecer, se algo aparecer, né? Sim, que ontem mesmo